Hoje eu vou me enfiar em uma treta que não tem nada a ver comigo, pra qual ninguém me chamou, mas que eu me senti de verdade no dever moral de dar meus 2 centavos sobre, porque, sério mesmo, as mulheres conservadoras têm que parar de brigar entre si. Se vocês ouvirem um zumbido no fundo do vídeo, é porque tá tipo 45 graus em São Paulo, então eu tô com um ventilador aqui na minha cara, porque é a única forma de eu conseguir gravar hoje. Você já deve ter visto aqui embaixo, né, no título do vídeo, de que treta que eu tô falando, mas caso você não tenha acompanhado ou não conheça alguma das duas, eu vou dar um breve resumo aqui de 1 minuto só para te inteirar do que eu tô falando. Basicamente, a Natália Suma, que é uma produtora de conteúdo, que está inserida nesse meio ali conservador, católico, fez um post sobre uma obra do Tolstói, um conto dele, desenvolvendo uma análise crítica ali, e no final do post ela usa o carrossel para vender o curso dela. Até aí nada demais, né? Normal, uma prática comum dos produtores de conteúdo. Só que, nesse post, a Débora, do Labocós, acusou a Natália de falsear a obra, de criar uma história ali para sustentar a narrativa dela, né? A análise que ela estava desenvolvendo, que não estava de acordo com o que estava no conto do Tolstói, e também de reproduzir ideologia feminista nesse post. Aí a Débora fez um vídeo no canal dela falando sobre isso, né? Explicando por que ela acreditava que a Natália tinha faltado com a verdade nas palavras dela. O marido da Natália respondeu. A Débora fez a tréplica, a tréplica na newsletter dela. Aí a Natália respondeu no Instagram dela. Enfim, a coisa virou um bololô. E basicamente esse é o resumo da ópera. Então vamos lá para o meu palpite não solicitado. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não li esse conto. Eu não sei, portanto, qual das duas está certa no aspecto teórico da obra. Eu não sei se realmente o post da Natália foi fundado, se ela leu, se ela não leu o livro, se ela inventou uma história que não estava ali na obra do Tolstói para poder justificar a narrativa dela. Eu não sei. E esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre como eu acho completamente descabido que as mulheres da direita, as mulheres conservadoras, católicas, enfim, dessa bolha aí que a gente está inserido, fiquem brigando por causa de motivos tão estúpidos. Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de briga acontecer. Eu já tô, de certa forma, inserida nessa bolha há quase 4 anos, né? Desde que eu me converti. Eu comecei a produzir conteúdo de verdade há 6 meses, faz pouco tempo. Mas eu já trabalho nesse meio, né? Eu sou copywriter, trabalho com marketing, faço faculdade de filosofia na faculdade que o Ítalo Marcilli criou, enfim. Então eu sempre acabo acompanhando essas tretas de uma forma ou de outra, seja pelo puro entretenimento da fofoca, ou seja por questões profissionais. E assim, não faz sentido, sabe? Não é nem a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que esse tipo de coisa vai acontecer. Mas o que me deixa muito frustrada de ver esse tipo de situação é que, em primeiro lugar, eu admiro muito o trabalho das duas. Eu acompanho as duas também há muito tempo. Justamente porque nós somos poucas, né? Então, quando a gente pensa nesse meio conservador, são poucas mulheres que produzem conteúdo, e principalmente um conteúdo mais acadêmico, mais focado em filosofia, em análise crítica, né? Análise cultural. A maioria das mulheres ou estão focadas em produzir conteúdo para o público leigo em geral, né? Para o brasileiro médio, ou estão na política, estão numa área mais combativa, assim. Então, justamente por essa falta de referências, eu sempre, não só por isso, né? Porque realmente o trabalho das duas é muito bom. Então, as duas me inspiram na minha produção de conteúdo, eu uso elas como referência, eu acompanho e aprendo muito com as duas. Inclusive, essa série agora que a Débora que ela tá criando sobre a pesquisa que ela tá fazendo sobre o feminismo é excelente. Ela me ajudou a entender, assim, coisas que eu já tinha intuído sobre o feminismo quando eu era adolescente, né? Na minha época de jovem comunista, feminista do combo da desgraça. Mas eu não tinha conseguido elaborar intelectualmente ainda. Então, enfim, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma crítica pessoal a nenhuma das duas. Pelo contrário, é justamente quase que um apelo, assim, para que a gente pare com essa mania de brigar entre nós. E aqui eu vou falar, gente, talvez eu soe um pouco pretensiosa, porque eu acabei de chegar nesse rolê, né? No sentido que eu produzo conteúdo só há 6 meses. Mas eu tenho pretensões aqui também, é óbvio. Né? Não, ninguém em 2025 vai colocar a cara a tapa no YouTube
correndo o risco de ser cancelado, de ser exposto, de ser criticado, enfim. Se não tiver interesses particulares, é claro que eu quero construir uma carreira aqui. Eu também faço produção intelectual. Eu estou na faculdade de filosofia. Esse ano eu me enfiei em 3 grupos de pesquisa diferentes, então, tipo assim, eu só vou dormir em 2030, entendeu? E, e justamente porque eu levo esse trabalho muito a sério, que eu fico muito frustrada quando eu vejo 2 mulheres que poderiam se unir para fazer um trabalho de qualidade, para colaborar uma com o trabalho da outra, quando eu vejo essas 2 mulheres brigando. Sabe, na minha cabeça não faz sentido, é um desperdício muito grande de potencial e de oportunidade também, porque ao invés das duas terem, digamos assim, uma maturidade suficiente para se abrirem à crítica uma da outra, para avaliarem o que elas podem sim ter feito de errado, o que poderia ter sido melhor desenvolvido. Enfim, ao invés delas conseguirem acatar isso com um pouco de humildade, sabe, e ter essa abertura para o debate intelectual, que é necessário para quem quer construir alguma coisa de substancial, sabe? Não, elas preferem se atacar e se acusar, e isso não leva ninguém a lugar algum. É uma polêmica vazia, que muito provavelmente vai acabar manchando, de certa forma, a reputação das duas, porque é mais uma fofoca, é mais uma polêmica que vai ter react, que depois vai ser interpretada de várias formas por cada um que vê pedaços soltos da briga, né, que não lê a coisa inteira. Enfim, é um desperdício de energia muito grande que não acrescenta em nada para ninguém. Nem para as duas enquanto pessoas, nem para o trabalho individual delas, e muito menos para o trabalho em grupo. Se é que existe algo que eu posso chamar de grupo nessa bolha, né? Se é que realmente existe uma tentativa de construir algo sólido e realmente de qualidade aqui, para além de uma bolha de internet. E isso é uma coisa que me incomoda há bastante tempo também. Desde quando a Débora teve aquela primeira treta com a Ana Campagnolo, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas é aquela deputada que ficou conhecida justamente pelo trabalho dela de antifeminismo. Nesse caso, eu preciso defender a Débora, né? Não que ela, não que ela precise da minha defesa, porque ela é advogada, enfim. Mas eu me sinto no dever aqui de falar que a Débora realmente estava certa, porque ela fez uma crítica completamente tranquila, profissional, assim, no sentido de uma crítica teórica mesmo, né? Ela não ofendeu a Ana de nenhuma forma, ela não usou ad hominem, enfim. Só que a Ana reagiu muito mal, porque, ao que tudo indica, ela nem assistiu o vídeo, ela comentou só com base nos comentários que as pessoas deixaram no vídeo da Débora, e ela reagiu de forma bastante afetada, assim, e gerou uma treta também, novamente, completamente desnecessária, entre 2 mulheres muito talentosas e muito competentes que poderiam ter se unido, cada uma nas suas respectivas áreas, né? A Ana na política, a Débora no trabalho de pesquisa dela, enfim. Mas eu não quero ressuscitar essa treta, não. Eu só trouxe ela pro vídeo porque nessa época a Débora levantou um ponto muito importante que eu não me lembro de ter visto outra pessoa falando sobre isso, assim. Que é o fato da direita, no geral, não produzir textos, materiais verdadeiramente teóricos e filosóficos. Então, toda a produção cultural, entre aspas, que fundamenta essa nova direita, está no campo da retórica, está no campo do marketing, da propaganda, do panfleto ideológico. A gente simplesmente se a gente contar desde 2018, a gente não teve a capacidade de organizar, de juntar ali meia dúzia de pessoas que fossem realmente pesquisadores sérios, com uma boa formação. E por boa formação eu não quero dizer título, não quero dizer diploma, não. Mas uma boa formação realmente de estudo, que saibam fazer pesquisa, que entendam de filosofia e que possam fundamentar as bases do movimento. Isso simplesmente não existe. Então a crítica que a Débora fez ao livro da Ana foi no sentido de que o livro dela era um livro retórico, panfletário, não era um livro realmente teórico. E isso está certo. Só que dizer isso não diz nada sobre a Ana enquanto deputada, a Ana enquanto pessoa, a Ana enquanto escritora. É claro que não, ela é excelente em todos esses campos. Mas o fato é que o livro tinha um propósito específico, ele foi construído dentro de uma estrutura específica que não era uma estrutura acadêmica. E sim, isso foi apontado pela Débora de forma muito correta. Então isso me leva ao ponto que eu quero tratar, né? Enquanto a direita não perceber
E isso vai para além das mulheres, né? Vai para além do antifeminismo e vai para a direita no geral. Enquanto a gente não entender que a gente precisa desse fundamento teórico, que isso precisa ser escrito, precisa ser construído, fundamentado através de documentos, que tem que ser publicados em algum lugar, que tem que servir de base para que o movimento se sustente, a gente nunca vai deixar de ser uma bolha de Instagram, uma bolha de YouTube, de internet, entende? Porque simplesmente a gente não consegue passar desse nível retórico, desse nível marqueteiro, panfletário. E nenhum movimento que queira fazer frente, principalmente com a esquerda, né, com essa esquerda progressista, do ludopetismo que a gente tem aí, nenhum movimento é capaz de fazer frente para eles de verdade sem essa base teórica. Tipo assim, não tem como, não existe. Por mais que a gente esteja certo, por mais que as ideias, as coisas que a gente defende sejam verdadeiras, estejam corretas, estejam plenamente de acordo com a estrutura da realidade, ainda assim, para a gente construir algo, um movimento organizado que se sustente ao longo dos anos, que dure mais do que uma década, a gente precisa ter essa fundamentação teórica. Mas ninguém está se preocupando em fazer isso. E aí isso me faz voltar para a briga, né? Elas duas, tanto a Natália quanto a Débora, quanto a própria Ana, enfim, quanto outras mulheres que estão atuando, a Pietra Bertolazzi, que é excelente também, que produz um conteúdo muito bom dentro da linha editorial dela, né, do público dela, são mulheres que poderiam fazer um trabalho fantástico se elas se unissem, sabe? Se elas deixassem de lado essas divergências por coisas pequenas, se elas deixassem de lado o orgulho, muitas vezes essa tentativa, essa coisa muito de mulher, né? Vamos ser sinceros aqui. Eu sou mulher também, então eu entendo muito bem que às vezes a gente tem esse impulso de querer divulgar o nosso trabalho, ou então de querer crescer criticando as outras, de querer mostrar o nosso valor diminuindo o valor das outras. Isso é muito natural da psique feminina, né? Se a gente é conservadora, se a gente está aqui para buscar a verdade, a gente tem que admitir isso. Mas, por outro lado, nós não somos bichinhos, entendeu? Nós somos mulheres adultas, maduras, seres racionais, pelo amor de Deus. Então a gente tem total capacidade de deixar essa tendência destrutiva feminina de lado para construir algo junto em comum. Pô, todo mundo aqui tem filho, eu sou mãe, a Débora é mãe, a Pietra é mãe, a Ana é mãe. Enfim, a gente tem essa maturidade, sabe? A gente tem essa capacidade. Não tem por que a gente perder tempo, gastar energia com treta besta de Instagram, de YouTube, de Twitter. Isso é coisa de moleque adolescente de 15 anos, sabe? Não é coisa de mulher adulta, mãe de família. Então, enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque senão daqui a pouco eu começo a me exaltar e eu vou sair do escopo do vídeo. De verdade, assim, eu vou falar de novo para ficar muito claro. Essa não é uma crítica pontual, particular a nenhuma delas. Eu admiro muito todas elas. Tenho, claro, as questões que eu não concordo, que eu acho que uma às vezes passa do ponto, que a outra poderia ser mais moderada. Como eu trabalho com marketing, né, eu sou copywriter, então eu sempre presto atenção nessas questões de linguagem, da comunicação, da persona que elas usam, do posicionamento, enfim. Então eu entendo também por que, que essas coisas acontecem. Eu acho que inclusive a Ana, na época da treta com a Débora, ela acabou tendo dificuldade em assumir os erros que ela cometeu em relação àquilo, justamente porque ela precisava, ou ela queria manter essa imagem de uma pessoa com muito conhecimento, que tinha total domínio sobre aquilo que ela estava falando. Então, se ela admitisse o erro, de alguma forma ela estaria se mostrando vulnerável nesse sentido, né? Isso seria ruim para o posicionamento político dela e nas redes sociais também. E beleza, isso não é uma crítica. Como eu disse, eu sou marqueteira, eu entendo isso 100%. Mas se a gente quiser sair desse nível meramente retórico, político, panfletário e construir um movimento que subsista ao longo do tempo, a gente precisa deixar de lado essas tretinhas, essas picuinhas, para abrir espaço para o debate, para abrir espaço para que uma critique a outra, que uma ajude a outra dessa forma, através de críticas bem construídas, né, críticas imparciais, no sentido de não serem motivadas por um desafeto pessoal, mas fundamentadas em realmente querer buscar a verdade, em querer ajudar a outra a crescer, em querer melhorar o trabalho uma das outras, para que todo mundo possa crescer junto, gente. Eu sei que é muito difícil essa ideia, né? A gente tem essa tendência muito forte a querer competir e tudo mais.
Mas, cara, a internet é o espaço mais democrático que existe, sabe? Você pode consumir meu conteúdo agora, daqui a pouco terminar meu vídeo, ir pro vídeo da Débora, depois ir pro Instagram da Natália, da Pietra, enfim, você consegue acompanhar todo mundo ao mesmo tempo. A gente não tem que ficar competindo por audiência, sabe? A gente não tem que ficar querendo roubar o tempo de tela uma da outra, sabe assim? E muito menos ter esse comportamento infantiloide de querer mostrar que a gente sabe mais, ou de querer sinalizar virtude, sinalizar inteligência, conhecimento, mostrar que a gente é muito culta, menosprezando o trabalho da outra. Isso não vai levar ninguém a lugar algum. Então, eu não sei se esse vídeo vai chegar até elas, se alguma delas vai assistir, isso aqui vai ter algum tipo de repercussão, pode ser que não bata nem 100 views. Mas tá tudo bem, entendeu? Porque o meu objetivo realmente era defender a ideia que eu acredito, assim. Porque eu tenho certeza que eu não sou a única. Eu tenho certeza que tem mais gente acompanhando essa treta e pensando, caramba, que idiotice, sabe? Que perca de tempo. E, novamente, né? Me repetindo um pouco, mais uma vez, porque eu sou prolixa. Eu sou marqueteira, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui sim, eu quero construir uma audiência. Então, você pode até dizer que eu só tô gravando o vídeo para surfar na onda da treta, e isso é parcialmente verdade. Eu não vou negar, porque eu não sou hipócrita. Mas apesar do que me motivou a gravar esse vídeo ser, sim, em partes fruto de um interesse pessoal, eu fui 100% verdadeira e honesta em tudo que eu disse aqui. Porque se eu quisesse só audiência, só surfar em cima de polêmica para ganhar dinheiro, eu continuaria no marketing digital, que é muito mais fácil, que dá muito menos trabalho e muito mais lucro. O que me motivou a vir para o YouTube, a construir esse canal e a fazer toda a produção de conteúdo que eu faço, na minha newsletter, no Instagram, enfim, foi colaborar de alguma forma para construir um país melhor. E eu sei que isso pode parecer muito utópico, pode parecer, sei lá, pode parecer até meio datado a essa altura do campeonato, né? Visto todos os rumos que a nova direita tomou nesses últimos anos, mas eu acredito que é possível fazer um trabalho sério na internet. Eu acredito que é possível usar isso daqui como uma ferramenta de transmissão de ideias, de construção de conhecimento, de construção de comunidade. E comunidade não é vender um curso e criar um grupo de WhatsApp para os alunos poderem ficar conversando bobagem o dia inteiro. Criação de comunidade, produção intelectual, enfim. Tudo isso é fundamental para a gente realmente construir algo de sólido, sabe? Para que essa tal dessa guerra cultural dê frutos de verdade, sabe? Que ajudem a vida das pessoas, que impactem a vida das pessoas, que forneçam uma alternativa para elas, para que não seja só bravata de marqueteiro querendo encher o bolso de grana. Então, esses foram os meus 10 centavos sobre a treta mais recente entre as mulheres conservadoras. E de verdade, eu espero que tenha te ajudado a refletir de alguma forma sobre isso e que a gente possa construir um movimento mais maduro, mais inteligente e cujo objetivo final seja realmente buscar a verdade acima de tudo, principalmente acima de tretas pessoais.